Quando ele me trancou naquele quartinho dos fundos da casa grande, confiscou meus documentos e espalhou por aí que eu tinha fugido com um mascate, percebi que tinha virado propriedade de um homem só com 15 anos nas costas. Por 15 anos vivi em cárcere privado na fazenda do doutor mais respeitado de Uberaba, sofrendo abusos que nem tenho coragem de contar em detalhes. 15 anos sendo tratada como escrava, como objeto, como coisa que se usa e guarda no armário quando não precisa mais. Mas o que aquele monstro de jaleco branco não sabia é que, enquanto ele me destruía, eu aprendia pacientemente como destruí-lo também. Envenenei o doutor mais respeitado de Uberaba durante anos com beladona na xícara de café que ele me obrigava a servir todas as manhãs. Misturava aquele veneno devagarzinho, no olhar bem disfarçado, enquanto ele lia o jornal sem nem erguer os olhos para mim. Ninguém nunca desconfiou que a criada analfabeta era capaz de transformar remédio em veneno. O homem que me transformou em propriedade dele, que me roubou 15 anos de vida e a chance de me despedir dos meus pais, morreu achando que tinha problema no coração. Enquanto todos lamentavam o falecimento do grande homem, eu sorria por dentro sabendo que foi a justiça que ele mesmo bebeu, gole por gole. E sabe de uma coisa? Nem um dia sequer me arrependi. Nem quando vi o caixão dele descendo na terra, nem quando as beatas da cidade rezavam pela alma dele, nem agora que tenho 90 anos nas costas e já tô mais perto de encontrar ele no outro mundo. Meu nome é Iracema Floripes dos Santos, mas aqui em Uberaba todo mundo me conhece como Dona Ceci. Tô com 90 anos nas costas, nascida em 1935, numa época que mulher como eu não tinha valor nem voz. Hoje moro nessa casinha simples de alvenaria, aqui na beirada da cidade, com meu quintal cheio das minhas plantas, umas que curam, outras que lembram. As mãos já tão toda nodosa de tanto trabalhar com terra a vida inteira. O cabelo, que já foi preto como jabuticaba madura, agora é branco e curto. Não tenho paciência para ficar penteando cabeleira, não. Ando meio curvada pelos pesos que carreguei, mas o olhar continua firme. Os mais antigos daqui dizem que meu olhar atravessa a gente, que consigo enxergar o que a pessoa esconde. Pode ser. Aprendi cedo a ler o que está por trás dos olhos das pessoas, principalmente dos homens que se acham dono do mundo. E você que está me assistindo agora, me conta aqui embaixo nos comentários seu nome e de que cantinho desse Brasil tão grande você está ouvindo essa história que guardei por mais de 6 décadas no fundo do peito. Tenho curiosidade de saber se tem alguém aí de Uberaba que já me viu nas feiras de domingo sem saber o que carrego comigo. Se tem gente que já comprou minhas garrafadas ou meus chás sem fazer ideia do que essas mãos já fizeram. Essa história nunca contei para ninguém. Nem para os meus, nem para os vizinhos curiosos, nem para o padre na confissão. Mas chegou a hora. Já tô velha demais para ter medo do julgamento dos outros. Era 1950, quando tudo começou. Eu tinha só 15 anos, mas já trabalhava desde os 8, ajudando meus pais na lida da roça. A gente morava num ranchinho pequeno de pau a pique, nas terras da fazenda Boa Esperança, uma das maiores produtoras de café do Triângulo Mineiro naquela época. Papai e mamãe eram agregados, desses que viviam à mercê dos donos da terra. Nós era gente simples, de pé no chão e mão calejada. Eu era a terceira de 7 irmãos, 3 meninos e 4 meninas apertados naquela casinha com chão de terra batida, luz de lamparina e fogão a lenha que mamãe acendia todo santo dia antes mesmo do sol aparecer. O Dr. Heitor Mendonça chegou na região por volta de 1949, vindo de São Paulo. Médico formado, filho de industrial, casou com a filha do dono da fazenda vizinha e se tornou o homem mais respeitado num raio de 100 quilômetros. Na época, médico era quase como Deus. Ainda mais naquele fim de mundo onde a gente vivia, onde as pessoas morriam de doenças que hoje qualquer remedinho resolve. Ele montou um pequeno hospital na fazenda, atendia os trabalhadores, fazia parto, tratava de tudo. Todo mundo dizia que era um santo de homem,
que tinha largado o conforto da capital para vir ajudar os pobres do interior. Se soubessem a verdade, lembro como se fosse hoje da primeira vez que o doutor pôs os olhos em mim. Eu tinha ido com mamãe, que era benzedeira e conhecedora de ervas, levar umas plantas medicinais que ele tinha encomendado para o seu laboratório. A mulher dele, Dona Elisa, era fraquinha, vivia doente dos nervos e passava metade do ano em São Paulo se tratando. Nesse dia, mamãe precisou sair mais cedo para ajudar num parto difícil, lá do outro lado da fazenda, e me deixou entregando o resto das ervas. Foi quando ele me olhou daquele jeito que arrepia até hoje só de lembrar. Um olhar que me despiu, que me engoliu inteira. "Que mãos habilidosas você tem, menina", ele disse, segurando meus dedos por mais tempo que o necessário. "Já pensou em trabalhar aqui no hospital, ajudando nos partos?" O Triângulo Mineiro, naquela época, era um mundo à parte. Terra vermelha que manchava tudo, poeira no tempo da seca que entrava pelas frestas da casa, chuva forte no tempo das águas que transformava as estradas em lamaçal. A região era cortada pela estrada de ferro mogiana, que levava o café daqui para São Paulo e trazia as novidades da capital. Tecidos finos, remédios modernos, revistas e jornais que a gente só via de longe, porque nem ler direito eu sabia. As fazendas eram imensas, com casarões imponentes para os donos e casinhas miseráveis para os trabalhadores. A vida corria no ritmo das colheitas, das festas religiosas, dos trens que passavam pontualmente 2 vezes por semana. Minha família não tinha nada, mas tinha conhecimento que vinha de longe. Papai, Juvenal, era tocador de viola nas folias de reis, conhecia todas as modas antigas, sabia contar histórias que faziam a noite passar mais depressa. Mamãe, Sebastiana, era respeitada como benzedeira e parteira. Aprendeu com a mãe dela que aprendeu com a avó. O povo vinha de longe para ela rezar quebranto, espinhela caída, cobreiro. E eu, desde pequena, ficava do lado dela aprendendo. Sabia o nome de cada folha, cada raiz, cada flor que servia para curar. Conhecia o tempo certo de colher, o jeito de preparar, as palavras que precisava dizer durante o preparo. Era um dom que vinha do sangue. Foi vó Ritinha, mãe do meu pai, quem me ensinou sobre as plantas mais perigosas. Aquelas que, dependendo da dose, tanto podiam curar como matar. "Toda planta tem seu poder, Ceci", ela dizia com aquela voz mansa dela. "Mas algumas têm 2 lados, como a lua. O mesmo chá que salva uma vida pode levar outra, se a mão que prepara tiver essa intenção." Ela me mostrou a beladona, a mandrágora, o acônito, ervas que a gente só mexia com muito respeito. Na época, achei que era só conhecimento antigo, coisa de velho. Não sabia que um dia aquelas lições iam ser a única arma que eu teria contra um monstro de jaleco branco. Também aprendi muito com seu Anacleto, o boticário da cidade. Quando ia entregar as ervas que mamãe colhia, ficava horas olhando ele preparar os remédios, misturando pós, líquidos, fazendo cálculos precisos. Ele percebeu meu interesse e começou a me ensinar, mesmo eu sendo só uma menina pobre sem estudo formal. "Você tem olho bom para isso, menina", ele dizia. "Sabe medir sem balança, só no olhar." Por último, mas não menos importante, tinha Dona Eunice, a professora que me ensinou as primeiras letras escondida nos fundos da igreja quando eu ia à cidade. Ela dizia que eu era inteligente demais para ficar sem estudar e me emprestava livros velhos que eu lia devagarzinho, soletrando cada palavra. A vida era dura, mas tinha suas alegrias. Acordar antes do sol para ajudar na ordenha, caminhar 5 quilômetros para buscar água no córrego, lavar roupa batendo nas pedras do rio. Mas também tinha as festas juninas com fogueira e quentão, as procissões de Semana Santa, as danças de São Gonçalo. A gente não tinha quase nada, mas sabia aproveitar o pouco que tinha. Eu sonhava em ser parteira como vó Ritinha, em ter um cantinho só meu para plantar minhas ervas, em quem sabe um dia conhecer a capital, ver aquele mundão de prédios e gente apressada que papai falava quando voltava das viagens raras que fazia. Mas a vida tem um jeito de pegar a gente desprevenida, né?
Justo naquele ano, 1950, quando eu ia fazer 15 anos, a seca veio mais forte. A colheita foi fraca e papai ficou devendo para o patrão. Para piorar, mamãe pegou uma pneumonia brava, dessas que grudam no peito e não soltam. Precisava de remédio caro que não tinha como comprar. Foi aí que o Dr. Heitor apareceu com aquela proposta que parecia uma bênção: me contratar para trabalhar na Casa Grande, como empregada particular. Pagaria um salário bom, que daria para comprar o remédio da mamãe e ainda ajudar a pagar a dívida do papai. Sua menina tem jeito para coisa, ele disse para o meu pai, não para mim, como se eu não estivesse ali. Vai aprender muito na Casa Grande, vai ter oportunidade que vocês não podem dar a ela. Falou do salário, das folgas aos domingos, de como eu poderia até aprender a ler e escrever direito. Era uma oferta que não tinha como recusar. Papai, coitado, até chorou de gratidão. Agradeceu como se fosse um favor, e não um trabalho que eu ia fazer. Nenhum de nós imaginava que aquilo era só o começo do meu calvário, que o doutor não queria uma empregada, queria uma propriedade. Lembro do meu último dia em casa, arrumando a trouxa pequena com as poucas roupas que eu tinha. Mamãe me deu o terço dela de madeira. Disse para eu rezar toda a noite. Papai me deu a bênção com aquela mão grande e calejada na minha cabeça. Meus irmãos mais novos choraram, sem entender direito por que eu tinha que ir. Os mais velhos já sabiam. Era o destino de quase toda menina pobre naquela época. Servir os ricos, mandar dinheiro para casa, esquecer dos próprios sonhos. Nenhum de nós podia imaginar que passariam 15 anos até eu poder pisar naquela casa de novo. 15 anos até eu conseguir escapar do inferno que me esperava na casa do doutor mais respeitado de Uberaba. Quando cheguei na Casa Grande naquela manhã de segunda-feira, levava comigo a ingenuidade dos meus 15 anos e a esperança de ajudar minha família. Saí de lá 15 anos depois, com 30 anos nas costas, cicatrizes que ninguém podia ver e um único pensamento na cabeça: fazer o doutor Heitor pagar por cada dia do meu sofrimento. E ele pagou, gole por gole, dia após dia, sem nunca saber que a morte dele estava sendo servida pela mesma mão que ele achava que possuía. Às vezes, quando o vento sopra forte nas janelas da minha casa à noite, ainda escuto a voz dele chamando meu nome, pedindo o café da manhã. E eu sorrio. Sorrio porque sei que, no fim, a justiça veio. Não a dos homens, que sempre protegem os seus, mas a minha própria justiça, feita com o conhecimento que herdei das mulheres da minha família. Você pode me julgar pelo que fiz, pode achar que fui longe demais. Mas antes de apontar o dedo, deixa eu te contar como um homem de bem, um médico respeitado, transformou uma menina de 15 anos em objeto, em coisa que se usa e se guarda na despensa quando não precisa mais. Deixa eu te contar como ele me roubou não só a juventude, mas também a chance de me despedir dos meus pais, de ver meus irmãos crescerem, de ter minha própria família. E aí, só aí, você pode dizer se eu fiz certo ou errado. Porque a gente só entende mesmo a dor quando ela atravessa nosso próprio peito. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo da minha vida. Senão você não vai entender como uma menina simples do interior chegou ao ponto de envenenar um homem tão poderoso, gota por gota, dia após dia. A maldade não nasce do nada. E a coragem para fazer justiça com as próprias mãos também não. São coisas que a gente vai juntando aos pouquinho, sem nem perceber, até o dia que precisa usar. Nasci em 1935, numa choupana de pau a pique, na beirada da fazenda Boa Esperança, aqui mesmo no Triângulo Mineiro. Era tempo difícil, tempo de guerra no mundo, mas a gente nem sabia disso direito. Nossa guerra era outra, era contra a fome, contra a seca, contra o desamparo de ser pobre em terra de barão. Meu pai, Juvenal, era peão de roça, desses que acorda quando o galo ainda está sonhando e só volta quando a lua já tomou conta do céu. Homem de poucas palavras, mas de coração grande como o cerrado que nos rodeava. Nas horas vagas, pegava a viola e fazia ela chorar nas modas de viola, nos recortados, nos catiras.
Na época das folias de reis, era ele quem puxava o terno, com aquela voz que parecia vir das profundezas da terra. Mamãe, Sebastiana, era o outro lado da moeda. Onde papai era silêncio, ela era palavra. Onde ele era força bruta, ela era conhecimento antigo. Conhecia cada planta do cerrado pelo nome. Sabia qual servia para curar dor de barriga, qual acalmava febre, qual ajudava a trazer criança ao mundo. As mulheres de toda a região vinham procurar ela, da mais rica à mais miserável. Doença que médico não resolvia, parto complicado, criança com quebranto, tudo era com ela. Bastiana das Ervas, chamavam, e ela nunca cobrava dos que não podiam pagar. Aceitava um ovo, uma galinha, às vezes só um agradecimento mesmo. Éramos 7 irmãos, um bando de menino e menina apertado naquela casinha de um cômodo só. Eu era a terceira, no meio dos mais velhos e dos mais novos, então desde cedo aprendi a cuidar dos pequenos e a obedecer os grandes. A casa era simples como nós. Parede de pau a pique barreado, teto de sapé que deixava pingar quando a chuva era forte, chão de terra batida que mamãe varria 3 vezes por dia, mesmo assim. A gente dormia em esteira de palha trançada, comia em prato de ágata com colher de pau, iluminava a noite com lamparina de querosene quando tinha dinheiro para comprar, ou com candeia de sebo quando não tinha. O fogão era de barro, feito pela mão da própria mamãe, e o calor dele era o que ajuntava a família nas noites frias. Pobreza a gente tinha de sobra, mas tinha dignidade também. Papai fazia questão que a gente andasse sempre limpo, mesmo que fosse com roupa remendada. Mamãe ensinava que gente pobre não precisa ser relaxada. Ela lavava nossa roupa batendo nas pedras do córrego, depois quarava no sol e passava com ferro de brasa pesado que parecia ter sido feito para castigar mãos de mulher. A gente podia não ter quase nada, mas o pouco que tinha era arrumado, era cuidado. Isso eu carrego até hoje, essa mania de deixar tudo no lugar, de manter a casa limpa, mesmo que seja simples. Mas foi minha avó paterna, vó Ritinha, quem mais marcou minha formação. Ela morava com a gente, já viúva, numa esteirinha no canto da casa. Pequena que nem passarinho, mas com olhos que pareciam ter visto o começo do mundo. Foi ela quem me levou pela primeira vez para o meio do mato e me mostrou o segredo das plantas. "Olha aqui, Ceci", ela dizia com aquela voz mansa. "Essa aqui é Maria Mole, serve para baixar febre. Essa outra é quebra-pedra, boa para os rins. Aquela ali é erva de passarinho, cura ferida brava." E ia me ensinando, nome por nome, uso por uso. Mas teve um dia, nunca vou esquecer, que ela me levou mais longe, numa parte do mato que a gente nunca ia. Lá mostrou outras plantas, dessas que a gente não mexe à toa. "Essa aqui é beladona, minha filha." Ela falou num tom diferente, mais baixo, como se a própria planta pudesse ouvir. "É remédio poderoso nas mãos de quem sabe usar. Na dose certa, alivia a dor, dilata os olhos, acalma o coração. Na dose errada..." E ela fez um gesto com a mão no pescoço que entendi na hora. "Tem planta que é que nem gente, Ceci. Tem 2 lados. Você precisa conhecer os 2, mas usar só o que for necessário." Naquele dia, ela me ensinou não só sobre beladona, mas sobre mandrágora, sobre acônito, sobre cicuta, tudo planta que tanto cura como mata, dependendo da intenção e da dose. Seu Anacleto, o boticário da cidade, foi outra figura importante no meu aprendizado. Homem magro, de óculos na ponta do nariz, sempre de avental branco manchado de 1000 cores diferentes dos remédios que preparava. A farmácia dele ficava numa esquina da praça principal de Uberaba, com aquelas prateleiras cheias de vidro colorido, balança de precisão, almofariz de pedra para moer as ervas. Quando mamãe mandava eu entregar as plantas que ele comprava dela, eu ficava horas ali, olhando ele trabalhar. No começo, ele nem ligava. Depois, percebeu meu interesse. "Menina, em vez de ficar só olhando, vem aprender." Ele me chamou um dia e passou a me ensinar como pesar sem balança. "É no olho, Ceci, a mão aprende.
como misturar pós sem desperdiçar nada, como calcular as doses certas. Ele dizia que eu tinha talento, que aprendia rápido demais para uma menina sem estudo. Tem gente que precisa de livro para aprender, tem gente que aprende com a vida, ele falava. E eu absorvia tudo, guardava cada detalhe, cada informação. Não sabia que um dia aquele conhecimento ia ser a diferença entre continuar prisioneira ou conseguir minha liberdade. A última pessoa que ajudou a moldar quem eu sou foi Dona Eunice, a professora da cidade. Mulher alta, magra, de cabelo sempre preso num coque apertado. Ela tinha vindo de Belo Horizonte para dar aula na escolinha municipal e trazia com ela ideias diferentes. Quando me viu um dia olhando pela janela da escola, com olhos de quem tinha fome de saber, ela me chamou. "Por que você não está lá dentro com as outras crianças?" perguntou. Expliquei que precisava ajudar em casa, que não tinha tempo para a escola. Ela pensou um pouco e disse: "Venha nos fundos da igreja aos domingos depois da missa. Vou te ensinar a ler e escrever, nem que seja 1 hora por semana." E assim foi. Todo domingo, escondida de todo mundo, porque naquela época muita gente achava que menina pobre não precisava de estudo, eu ia encontrar Dona Eunice nos fundos da igreja. Ela me ensinou as letras, a sílaba, a juntar tudo em palavra. Me emprestava livros velhos que eu lia devagarinho, soletrando cada parte, decorando as palavras que não entendia para perguntar depois. Foi um mundo novo que se abriu para mim. Um mundo onde eu podia escapar da dureza da vida, mesmo que só por alguns minutos por dia. Anos depois, quando o Dr. Heitor achava que eu era só uma analfabeta ignorante, esse conhecimento foi minha vantagem escondida. O cotidiano da minha infância era de trabalho duro, de sol a sol. Acordava antes mesmo do sol aparecer, quando o escuro da noite ainda dominava tudo. Ajudava a tirar leite das vacas, ordenhando com mão ainda pequena o zubre inchado. Depois ia buscar água no córrego, 5 quilômetros de ida e mais 5 de volta, equilibrando lata na cabeça como as mulheres mais velhas me ensinaram. O sol já ia alto quando começava a ajudar mamãe com a comida, com a roupa, com os irmãos menor. À tarde, ia pro mato catar lenha, colher fruta quando tinha, ajudar a capinar a pequena roça que a gente mantinha nos fundos da casa. Só quando a noite chegava, tinha um pouquinho de descanso. Sentada no terreiro ouvindo as histórias que papai contava, ou as cantigas antigas que ele tocava na viola. Mas a vida também tinha suas alegrias, suas festas. Na fogueira de São João, a gente assava batata doce, milho verde, e pulava as brasas acesas para mostrar coragem. Nas procissão de Semana Santa, caminhava descalça atrás do andor, rezando junto com toda a comunidade. Nas festas de colheita, quando o patrão deixava, tinha baile que emendava a noite com o dia, com sanfona, viola e zabumba, fazendo a poeira subir do chão batido. O povo era pobre, mas sabia festejar. A gente agradecia a Deus pelo pouco que tinha, sem saber que mesmo esse pouco podia ser tirado da gente de uma hora para outra. Foi nesses tempos que comecei minhas primeiras experiências com as ervas. Mamãe foi me ensinando aos pouquinho, primeiro as mais simples, hortelã para dor de barriga, erva cidreira para acalmar, poejo para tosse. Depois as mais complicadas, arruda para espantar mal-olhado, quebra-pedra para problema de rim, barbatimão para estancar sangue. Eu tinha uma mão boa, todo mundo dizia. Sabia a quantidade certa sem precisar medir, sabia o ponto do chá só pelo cheiro, sabia a hora de colher cada planta para ela ter mais força. Era dom, diziam. Eu achava que era só atenção mesmo, vontade de aprender. Apesar da vida dura, eu tinha meu sonho. Queria ser parteira como minha avó, ajudar a trazer criança ao mundo, ser respeitada como ela era. Sonhava em ter meu próprio cantinho, mesmo que fosse pequeno, para plantar minhas próprias ervas medicinal e não depender de colher no mato dos outros. E tinha um sonho mais distante, quase impossível naquela época: conhecer a capital. Não São Paulo, que parecia outro mundo, mas pelo menos Belo Horizonte. Ver os prédios, os carros, as luzes elétricas que a gente só conhecia de ouvir falar.
Quando papai voltava das raras viagens que fazia para vender queijo ou comprar ferramenta, eu pedia para ele contar tudo o que tinha visto, cada detalhe. E imaginava como seria andar naquelas ruas sem poeira, ver aquelas vitrines cheias de coisa bonita. Minha gente, antes de continuar essa história que vai ficar mais pesada, quero fazer um pedido de coração. Se essa história estiver tocando você de alguma forma, considere dar uma ajudinha para o canal Vovós do Brasil continuar trazendo essas histórias de vida que precisam ser contadas. É só clicar no botãozinho Valeu Demais que aparece embaixo do vídeo. Parece uma moedinha com um coração. Você escolhe o valor, pode ser pouquinho mesmo, o que seu bolso permitir. Esse dinheirinho ajuda a equipe a visitar mais vovós pelo Brasil, comprar equipamento melhor e continuar dando voz para gente que nunca foi ouvida. Se não puder ajudar hoje, só de assistir até o final já é uma grande ajuda também. Agora vamos voltar para a história, porque o que vem por aí foi em 1949 que as coisas começaram a mudar, quando o tal doutor Heitor Mendonça chegou na região. Homem alto, de ombro largo, cabelo sempre bem penteado com brilhantina, roupa fina que a gente só via em revista. Formado em São Paulo, filho de industrial rico, veio para o Triângulo Mineiro depois de casar com a filha do Coronel Antunes, dono da Fazenda Alvorada, vizinha da nossa. No começo, todo mundo só falava nas maravilhas que ele estava trazendo. Montou um pequeno hospital na fazenda do sogro, atendia os moradores de graça, fazia parto, tratava de tudo quanto é doença. Um santo de homem, o povo dizia. Até meus pais, que geralmente desconfiavam de gente rica, falavam bem dele. Como mamãe era conhecedora de erva, logo o doutor ficou sabendo dela. Mandou chamar para conhecer, para ela mostrar as plantas que usava, os remédios que fazia. No começo, ela ficou desconfiada. Médico formado geralmente zombava das curandeiras, chamava de superstição. Mas ele parecia diferente, dizia que respeitava o conhecimento popular, que queria aprender também. Começou a comprar erva dela, a pedir que ensinasse os usos. E eu, que sempre acompanhava a mamãe, comecei a ir junto nas visitas ao consultório dele na fazenda. Foi aí que notei os primeiros sinal. O jeito que ele olhava para mim não era jeito de médico olhando uma menina. Era olhar de homem querendo possuir alguma coisa. No começo, eram só olhada de canto, rápida, que eu fingia não perceber. Depois vieram os elogios estranhos. Que mãos habilidosas você tem, menina, ele dizia, segurando meus dedos por mais tempo que o necessário. Ou então, você tem olhos atentos demais para uma roceira. Devia estar estudando em São Paulo. Falava isso chegando perto demais, com um cheiro de colônia cara que me dava ânsia. Quando tinha parto difícil e mamãe era chamada para ajudar, às vezes eu ia junto. O doutor deixava eu ficar no canto da sala, ajudando a passar os panos limpos, a esquentar água. Foi numa dessas ocasiões que ele falou aquilo que hoje sei que era um aviso do que estava por vir. Você seria uma ótima enfermeira, Ceci. Tem a mão firme, não se assusta com sangue, aprende rápido. Não devia desperdiçar esse talento na roça. Na hora, achei até que era elogio. Depois entendi que ele estava avaliando, calculando, como o fazendeiro olha animal que quer comprar. Mamãe percebeu antes de mim o perigo. Uma noite, depois de voltarmos da fazenda do doutor, ela me chamou para trás da casa. Ceci, ela disse baixinho, olhando para os lados para ver se ninguém estava escutando. Tome cuidado com um homem que tem estudo e poder. Eles acham que tudo podem. Acham que gente como nós é só para servir, não para ser respeitada. Eu, na inocência dos meus 14 anos, dei de ombros. O doutor só quer ajudar, mãe. Ele até falou que posso aprender enfermagem. Ela balançou a cabeça com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa nessa vida. Homem não dá nada de graça para mulher, minha filha. Tudo tem um preço, e às vezes o preço é alto demais. Devia ter escutado mamãe naquele dia. Devia ter prestado mais atenção no sinal, nos avisos que o próprio corpo me dava quando ele chegava perto. Aquele arrepio que não era de frio, aquela vontade de recuar que eu sufocava, achando que era só timidez. Mas a gente é tola quando jovem, né?
acha que o mundo é menos perigoso do que realmente é. E eu, que já tinha enfrentado cobra no mato, onça na beira do rio, achava que podia enfrentar qualquer coisa. Não sabia que o pior predador anda sobre 2 pernas, usa roupa fina e fala manso. 1950 foi um ano ruim para nossa região. A seca veio forte, acabou com a plantação, matou muito gado. Papai, que já vivia pendurado nas contas com o patrão, ficou ainda mais endividado. Para piorar, mamãe pegou uma pneumonia brava dessas que grudam no peito e não soltam. Precisava de remédio caro que não tinha como comprar. A comida já estava curta, os irmãos pequenos chorando de fome de noite. Foi quando o doutor Heitor apareceu lá em casa com aquela proposta. Seu Juvenal, ele disse para o meu pai como se eu não tivesse ali do lado. Estou precisando de uma moça de confiança para trabalhar na casa grande. Alguém que aprenda rápido, que tenha mão boa para cuidar da casa enquanto minha esposa está em tratamento em São Paulo. Falou do salário, que era mais do que qualquer outro serviço pagava na região. Falou que eu teria folga aos domingos, que poderia visitar a família, que até poderia aprender a ler e escrever direito. Sua filha tem futuro, ele disse para fechar o negócio. Seria um desperdício deixá-la na roça quando posso oferecer uma vida melhor. Papai, coitado, mal podia acreditar na sorte. Um doutor da capital querendo dar emprego para a filha dele? Salário que dava para comprar remédio para a mamãe e ainda ajudar a pagar a dívida com o patrão? Era oferta que não tinha como recusar. Ele me olhou com os olhos marejados, agradeceu ao doutor como se fosse uma bênção, não um trabalho. A decisão foi tomada ali mesmo, sem nem me perguntar se eu queria ir. Naquela época, filha não tinha muita escolha. O pai decidia, a gente obedecia. Tive uma semana para me preparar. Arrumei a trouxa pequena com as poucas roupas que tinha, 2 vestidos de chita, uma saia de algodão, algumas peças de roupa de baixo remendada. Mamãe me deu o terço dela de madeira, disse para eu rezar toda a noite. Papai me benzeu daquele jeito antigo, fazendo o sinal da cruz na minha testa. Os irmãos pequenos choraram, sem entender direito por que eu tinha que ir. Os mais velhos já sabiam. Era o destino de quase toda menina pobre naquela época. Servir na casa dos ricos, mandar dinheiro para casa, esquecer dos próprios sonhos. Nenhum de nós podia imaginar que eu só voltaria a ver aquela casa 15 anos depois. E que quando voltasse, já não encontraria mais nem pai nem mãe vivos para me receber. Na véspera da minha partida, vó Ritinha me chamou num canto. Tirou do pescoço um saquinho de pano, desses que a gente chama de patuá, e colocou no meu. Leva isso, minha filha, ela disse com a voz fraca de quem já está perto de partir desse mundo. Tem semente de arruda, folha de guiné e um pouco de terra do nosso quintal. Não deixa ninguém tirar de você. É proteção. Depois me abraçou forte, mais forte do que aqueles braços magros pareciam ser capaz, e sussurrou no meu ouvido. Se um dia precisar se defender, lembra que as mesmas mãos que curam também podem fazer justiça. Na hora não entendi direito o que ela queria dizer. Anos depois, quando estava trancada naquela casa sem poder fugir, essas palavras voltaram para me dar força. Na manhã seguinte, o motorista do doutor veio me buscar num carro preto e reluzente, desses que a gente só via passar de longe na estrada. Entrei com minha trouxinha, dei um último olhar para minha família reunida na frente da casa. Mamãe já fraca da doença, papai segurando o chapéu nas mãos calejadas, os irmãos acenando sem entender que era um adeus muito mais longo do que qualquer um podia imaginar. O carro arrancou, levantando poeira da estrada de terra. No banco de trás, engoli o choro porque tinha aprendido desde cedo que chorar não resolve nada. Olhei pela janela, vendo o mundo que conhecia ficar para trás, sem saber que estava indo direto para os braços do diabo, vestido de doutor. Cheguei na casa grande naquele dia de 1950, com os olhos cheios de esperança, achando que estava indo para uma vida melhor. 15 anos, cabeça cheia de sonho, coração acreditando no mundo. O motorista me deixou na porta dos fundos, onde uma mulher de cara amarrada, Dona Gertrudes, governanta da casa, me esperava.
Nem sorriu, nem deu bom dia. Só me olhou de cima a baixo como quem avalia um animal e resmungou. O doutor disse que você vem da roça, então tem muito que aprender. Aqui a gente trabalha direito. Não é essa bagunça que vocês fazem por aí. Foi meu primeiro gole do que seria um cálice amargo que eu beberia por 15 longos anos. A casa era imensa, um casarão de 2 andares com mais cômodo do que eu já tinha visto na vida. Piso de madeira que brilhava, móvel de jacarandá trazido do Rio de Janeiro, lustre de cristal pendurado no teto da sala, coisa que a gente só via em revista e foto. A cozinha era maior que a nossa casa inteira na roça, com um fogão de ferro enorme, panela de cobre pendurada na parede, despensa cheia de mantimento. No primeiro dia, Dona Gertrudes me mostrou tudo correndo, despejando ordem atrás de ordem que minha cabeça nem conseguia guardar direito. Seu quarto é aqui, ela disse, me levando para os fundos da casa, onde tinha uma edícula pequena que servia de depósito e quarto de empregado. Era um cubículo sem janela, só com uma fresta na parede que mal deixava entrar ar. Uma cama de ferro com colchão fino, um banquinho de madeira, um prego na parede para pendurar roupa. Nem armário tinha. Deixe suas coisas aí e venha, que o trabalho não espera. Quando fui guardar minha trouxinha debaixo da cama, ela esticou a mão. Seus documentos. O doutor quer guardar para segurança. Entreguei minha certidão de nascimento, o único documento que eu tinha, sem desconfiar de nada. Só muito depois entendi que aquele foi o primeiro passo da minha prisão. Naquele primeiro dia, trabalhei até as mãos ficarem em carne viva. Limpei toda a cozinha, lavei montanha de roupa, esfreguei chão, poliprata, sem parar nem para comer direito. Só quando o relógio bateu 10 da noite, Dona Gertrudes disse que eu podia parar. Caí na cama exausta, mas ainda animada. Pensava no salário que viria no fim do mês, no dinheiro que mandaria para a mamãe comprar remédio, em como a vida ia melhorar. O doutor Heitor nem tinha aparecido naquele dia. Soube depois que estava em São Paulo com a esposa doente. Talvez por isso, aquele primeiro dia, apesar do cansaço, ainda foi suportável. O verdadeiro inferno só começaria quando ele voltasse. Uma semana depois de minha chegada, o doutor voltou, sozinho, sem a esposa. Foi quando começou a virar o jogo. Logo no primeiro café da manhã que servi para ele, percebi o olhar diferente. Não era mais o olhar do médico bondoso que tinha oferecido emprego para a menina pobre. Era olhar de dono, de quem acha que comprou não só o trabalho, mas a pessoa inteira. Ceci, ele disse enquanto eu servia o café, você está gostando de trabalhar aqui? Respondi que sim, que estava aprendendo muito, que era grata pela oportunidade. Ele sorriu de um jeito que gelou meu sangue. Ótimo. Porque eu escolhi você a dedo. Sabia que tinha potencial desde a primeira vez que te vi. Naquela mesma noite, ele apareceu no meu quartinho. Entrou sem bater. Não tinha fechadura por dentro. Descobri naquele momento. Disse que vinha ver se eu estava bem instalada, se precisava de algo. Mas o olhar dele passeava pelo meu corpo de um jeito que me fez querer me cobrir toda, mesmo estando vestida. Sentou na beirada da cama, perto demais. Passou a mão no meu cabelo. Tão jovem, ele disse baixinho. Tão pura. Levantei de um pulo, disse que precisava terminar umas tarefas na cozinha. Ele deixou eu sair, mas com um sorriso de quem sabe que é só questão de tempo. E era. Na casa dele, com as regras dele, sem ter para onde fugir, era só questão de tempo. Os dias foram passando e o cerco foi apertando. Não podia sair da propriedade sozinha. É perigoso para uma mocinha andar por aí, ele dizia. Não podia receber visita. Atrapalha o serviço. Era a desculpa. As cartas que eu escrevia para minha família sumiam. Só muito depois descobri que nunca chegavam ao destino. E as cartas deles para mim, se é que escreveram, nunca recebi. Estava completamente isolada, dependente dele para tudo. Até o dinheiro que deveria ser meu salário, ele guardava para mim.
Vou juntar para você não gastar à toa, ele dizia. Quando precisar de algo, me peça. Assim ele garantia que eu não teria nem dinheiro para fugir. Enquanto isso, outra coisa terrível acontecia sem que eu soubesse. O doutor tinha espalhado na região que eu tinha fugido com um mascate que passou pela fazenda. Que tinha abandonado o emprego e a família sem avisar ninguém. Que tinha ido embora para São Paulo atrás de vida fácil. Meus pais, pobres e sem condição de vir me procurar, acreditaram na história, ainda mais vindo de um doutor tão respeitado. Anos depois, soube que mamãe adoeceu mais por causa disso, de tristeza, achando que a filha tinha abandonado ela. E papai morreu sem nunca saber a verdade, carregando a mágoa de achar que eu tinha virado as costas para a família. O doutor Heitor Mendonça era um homem de muitas caras. Para os outros, era um médico dedicado, formado pela USP, filho de industrial paulista, que tinha largado o conforto da capital para ajudar os pobres do interior. Atendia de graça os trabalhadores rural, fazia parto, cirurgia, tratava de tudo. Nas festas da cidade, era sempre convidado de honra. O prefeito apertava a mão dele, o padre benzia sua casa. Um homem de Deus, todo mundo dizia, um santo. Se soubessem o demônio que ele era dentro daquela casa. A esposa dele, Dona Elisa, era uma mulher fraca, tanto de corpo como de espírito. Beata, vivia de terço na mão, sempre de preto, como se estivesse de luto. Passava mais tempo em São Paulo, tratando dos nervos do que na fazenda. Tenho até pena dela hoje. Acho que também era vítima à sua maneira. Quando estava em casa, o doutor era menos descarado, mais cuidadoso. Mas bastava ela viajar, o que acontecia a maior parte do tempo, para ele mostrar a verdadeira cara. Afável com os visitantes, cruel com os empregados da casa, especialmente comigo. Uma das coisas mais assustadoras nele era a obsessão por controle. Tinha registro de tudo. Anotava em caderneta os horários que cada empregado chegava e saía, quanto de comida era gasto por dia, quanto tempo demorava cada tarefa. Até a quantidade de água que se bebia, ele controlava. E descobri, anos depois, que mantinha um diário onde anotava detalhes sobre mim, o que eu comia, quanto dormia, até mesmo coisas do meu corpo que nem vou repetir aqui de tanta vergonha. Um dia, limpando o escritório dele, encontrei esse diário por acidente. Foi quando vi o monstro em toda a sua dimensão. O trabalho era forçado, desumano. Acordava às 5 da manhã e só terminava depois das 11 da noite, quando todos já estavam recolhidos. 18 horas em pé, sem descanso, sem pausa. Limpava, cozinhava, lavava, passava, servia, tudo sozinha, já que os outros empregados só vinham durante o dia e não dormiam na casa. Se demorava mais que o normal em alguma tarefa, se quebrava alguma coisa por acidente, vinha o castigo. Comida racionada, mais trabalho ainda, às vezes até pancada quando não tinha ninguém por perto para ouvir. E nunca, nunca mesmo podia sair sozinha. Nem para ir à igreja no domingo, que era a única folga que eu supostamente tinha. As humilhações eram constantes. Me chamava de burra, de ignorante, de selvagem. Isso não é trabalho de gente civilizada, ele dizia quando não gostava de como eu tinha feito algo. Ou então, vê se aprende direito ou mando você de volta para a pocilga de onde saiu. Era como se eu não fosse gente, só um objeto que ele tinha comprado e podia usar como bem entendesse. Na frente de visita, me apresentava como minha protegida, uma pobrezinha que tirei da miséria. E todos elogiavam a bondade dele, a caridade, sem fazer ideia do inferno que eu vivia quando as visitas iam embora. Mas o pior, o que nem sei como contar sem que a voz fale, eram os abusos. Começou devagar, como quem não quer nada. Um toque no ombro que durava demais. Uma mão que escorregava pela cintura quando eu servia o jantar. Um elogio sobre como eu estava ficando moça. Até que uma noite, uns 3 meses depois da minha chegada, ele entrou no meu quarto bêbado. Nem vou descrever o que aconteceu. Só sei que chorei a noite toda depois, com dor no corpo e na alma.
Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido, como se fosse tudo normal. E aquilo virou rotina, especialmente quando a esposa viajava, o que era quase sempre. Com o tempo, ele ficou mais ousado, mais cruel. Inventou o que chamava de sessões de tratamento. Me levava para o escritório dele, trancava a porta e fazia o que bem entendia. Dizia que era para meu próprio bem, que estava me ensinando a ser mulher. Às vezes, usava os remédios dele, me dava coisa para eu ficar zonza, sem força para resistir. Era médico, sabia o que fazer para controlar sem deixar marca. Em algumas dessas sessão, ele chamava amigo, outro homem de bem da região. Fechavam a porta, bebiam, riam. E eu era só um brinquedo nas mãos deles. Um objeto. Uma coisa. Uma das partes mais terríveis era quando ele fazia o que chamava de experiências médicas. Testava remédio em mim, anotava os efeitos, ajustava a dose. Você devia se sentir honrada, ele dizia. Está contribuindo para a ciência. Dava comprimido, injeção, poção que ele mesmo preparava. Algumas me deixavam tão tonta que eu mal sabia onde estava ou o que estava acontecendo. Outras me faziam dormir por dia inteiro. Tinha umas que provocavam alucinação, pesadelo horrível. E ele ali, anotando tudo, estudando, como se eu fosse um rato de laboratório. Tentei fugir, claro que tentei. A primeira vez foi uns 6 meses depois de chegar. Esperei todo mundo dormir. Peguei um pouco de comida que tinha escondido ao longo da semana e saí pela porta dos fundos no meio da noite. Consegui chegar até a estrada principal, uns 2 quilômetros da sede da fazenda. Mas aí os cachorros que ele tinha solto começaram a latir, e logo ouvi o barulho do jipe dele se aproximando. Me encontrou tremendo de medo, escondida num arbusto. A surra que levei quando voltamos para casa deixou marca que carrego até hoje. E o castigo não parou por aí. Fiquei 3 dias trancada no quarto sem comida, só com água, para aprender a ser grata. A segunda tentativa foi quase 1 ano depois. Tinha feito amizade com um dos empregados da fazenda, Zé Pequeno, que cuidava do curral. Ele também não gostava do doutor, via como ele tratava os outros. Combinamos que ele me ajudaria a fugir. Me levaria de carroça até a cidade vizinha, onde eu poderia pegar um ônibus para longe dali. Na noite combinada, esperei Zé Pequeno como planejado. Ele nunca apareceu. No dia seguinte, o doutor veio me dizer que Zé tinha sido mandado embora porque não prestava. Anos depois, descobri a verdade. O corpo dele foi encontrado no rio, com marca de pancada na cabeça. Acidente, disseram na época. Até hoje me pergunto se foi mesmo acidente. Depois disso, fiquei com ainda mais medo de tentar fugir, mas não desisti de pedir ajuda. Quando o padre da fazenda vinha celebrar missa na capela, tentei falar com ele às escondidas. Contei um pouco do que acontecia, implorei que me ajudasse a sair dali, a avisar minha família. Ele ouviu tudo com cara séria, disse que ia ver o que podia fazer. No mesmo dia, o doutor me chamou no escritório, furioso. O padre tinha ido direto contar para ele que eu estava histérica, inventando história. Levei tanto tapa na cara que fiquei surda do ouvido esquerdo por semanas. Até hoje não escuto direito desse lado. Minha última tentativa foi através de uma vendedora de ovo que vinha na fazenda toda semana. Uma senhora de idade que o doutor não dava muita importância. Durante meses, fui guardando o bilhetinho escondido, com pedido de socorro, informação sobre onde minha família morava. Um dia, quando o doutor estava ocupado com um paciente, consegui passar um dos bilhetes para ela, escondido no dinheiro que paguei pelos ovos. Os olhos dela encontraram os meus e vi que ela tinha entendido. Meu coração encheu de esperança naquele dia. Mas na semana seguinte, quem veio vender ovo foi outra pessoa. Nunca mais vi a senhora. Nunca soube se ela tentou me ajudar e foi impedida, ou se simplesmente teve medo e não fez nada. Os anos foram passando e eu fui perdendo a noção do tempo. Dia, mês, ano, tudo se misturava num borrão de sofrimento e medo. Não sabia mais que dia da semana era, que mês, às vezes nem que ano. As estações passavam, o calor sufocante do verão, a chuva pesada da primavera, o frio cortante do inverno. E eu continuava ali,
presa numa vida que não era vida. Tinha época que passava dia inteiro sem falar com ninguém, fazendo as tarefas como um robô, existindo sem viver. Em outras, dissociava. Era como se eu saísse do meu corpo e observasse tudo de longe, como se não fosse comigo que aquilo tudo estava acontecendo. As marcas que ficaram no corpo são só parte da história. Tenho uma cicatriz feia no pulso direito, de quando tentei me defender com uma faca da cozinha e ele virou a lâmina contra mim. Meu ouvido esquerdo nunca mais ouviu direito desde aquela surra. Tenho marca nas costas, marca que ninguém vê, de cinta, de chicote, de corda. Mas as pior marca, as que ninguém consegue ver, são as da alma. Os pesadelos que tenho até hoje, o sobressalto quando alguém fala mais alto perto de mim, o pavor que sinto em lugar fechado, o medo que nunca vai embora completamente. A coisa mais dolorosa, que até hoje me atormenta quando acordo no meio da noite, foi a gravidez e o que veio depois. Era 1953. Eu tinha 18 anos e já estava naquele inferno há 3. Percebi que estava grávida quando os enjoos começaram. Escondi o máximo que pude, usando roupa mais folgada, fingindo que estava só mais gorda. Mas claro que ele percebeu. Era médico, afinal. Quando confirmou, achei que ia me matar ali mesmo, de tanta raiva que vi nos olhos dele. Mas não, fez pior. Me levou para o laboratório dele, me deu algo para beber que me fez dormir. Quando acordei, a barriga doía tanto que parecia que ia partir ao meio, e o bebê não estava mais lá. Ele mesmo fez o aborto, sem anestesia, sem cuidado nenhum. Quase morri de hemorragia depois. E enquanto eu sangrava, ele só dizia: "Da próxima vez vou te coser por dentro para não ter mais esse problema." Durante anos, sobrevivi um dia de cada vez, sem esperança de que aquilo fosse acabar. A única coisa que me mantinha viva era a ideia de um dia poder voltar para minha família, de poder contar a verdade, de limpar meu nome. Pensava na mamãe, no papai, nos meu irmão e aguentava mais um dia, e outro, e outro. Até que finalmente, em 1965, 15 anos depois de ter entrado naquela casa, veio a notícia que quebrou minha última esperança e, ao mesmo tempo, plantou a semente da minha vingança. Agora, antes de eu contar o que fiz depois que descobri que meus pais morreram, achando que eu tinha abandonado eles, quero ver quem tem coragem de deixar um like nesse vídeo. Porque o que vem por aí é tão pesado que aposto que você aí do outro lado nem vai aguentar apertar esse botãozinho depois de ouvir. Só quem tem estômago forte mesmo vai conseguir curtir essa história depois do que vou revelar agora. Tô de olho para ver quem é valente o suficiente. Foi numa manhã de domingo que ouvi a conversa por acaso. O doutor estava no escritório com um colega de São Paulo, bebendo conhaque caro e rindo alto. A porta estava entreaberta enquanto eu passava com a bandeja de café. "E aquela família da sua empregada que fugiu?" perguntou o amigo. O doutor riu. "Os velhos morreram ano passado. Uma pena." A mãe sempre perguntava pela filha nas cartas, achando que ela tinha fugido mesmo. Morreu acreditando que tinha sido abandonada. O pai morreu de desgosto pouco depois. Eles riram, riram. Da morte dos meus pais, da mentira que tinham criado, da vida que tinham destruído. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. E algo novo nasceu. Voltei para a cozinha em estado de choque, a bandeja tremendo nas mãos. Meus pais, mortos, sem nunca saber a verdade sobre mim, achando que eu tinha abandonado eles. A dor era tão grande que não conseguia nem chorar. Era como se tivesse um buraco enorme no peito, sugando tudo. Lágrima, ar, vida. Passei o dia inteiro em transe, fazendo as tarefas no automático, a cabeça girando com aquela notícia. À noite, sozinha no meu quartinho, finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei tudo que tinha guardado em 15 anos. Chorei pelos meus pais, pela menina que eu tinha sido, pela mulher que nunca tive chance de me tornar. E quando o choro acabou, o que ficou foi um ódio frio, calculado, desses que queima por dentro sem mostrar chama por fora. Se não podia mais salvar meus pais, se não podia mais limpar meu nome para eles, então só me restava uma coisa:
Vingança. Não uma vingança rápida, explosiva, que acabaria comigo sendo presa ou morta, mas uma vingança lenta, planejada, meticulosa. Do tipo que ele nunca veria chegar. Do tipo que saboreava cada etapa, cada gota de sofrimento. Se ele tinha me roubado 15 anos de vida, eu ia fazer ele pagar cada dia, gota por gota. Depois que descobri que meus pais tinham morrido pensando que eu tinha abandonado eles, algo dentro de mim mudou, como se um interruptor tivesse sido ligado, uma chave virado. O luto se transformou em ódio, mas não um ódio cego, explosivo. Era um ódio frio, calculado, desses que queima por dentro, mas não mostra a chama por fora. E foi esse ódio que me manteve viva, que me deu força para planejar o que viria depois. O momento que selou minha decisão aconteceu pouco depois, quando o doutor completou 60 anos. Organizou uma festa grande na fazenda, convidou toda a elite da região, prefeito, delegado, fazendeiros, outros médicos. A casa foi toda decorada, veio gente até de São Paulo. Eu passei dias preparando tudo, cozinhando, arrumando. Na noite da festa, ele me obrigou a servir os convidados, vestida com um uniforme ridículo que ele mandou fazer especialmente para a ocasião. Para mostrar que tenho uma empregada de primeira, disse ele. Passei a noite inteira circulando entre os convidados, invisível como um móvel. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, como se fosse surda ou burra demais para entender. Onde o doutor arranjou essa aí? Perguntou um fazendeiro gordo enquanto eu servia o uísque. É da roça, respondeu o doutor como se falasse de um animal. Peguei ela pequena, domestiquei do meu jeito. E riram. Riram da minha vida destruída como se fosse piada de botequim. Foi ali, servindo champanhe para o brinde de aniversário dele, que o pensamento veio com uma clareza que nunca tinha sentido antes. Se não posso escapar desse inferno, vou trazer o inferno para ele. Naquela mesma noite, quando todos já tinham ido embora e o doutor dormia bêbado no quarto dele, comecei a planejar. Não seria fácil e não seria rápido. Teria que ser muito mais inteligente que ele, muito mais paciente. Teria que usar as armas que tinha, o conhecimento que herdei da minha família sobre plantas, o que aprendi com seu Anacleto sobre farmácia e, principalmente, a vantagem de ser subestimada. O doutor achava que eu era só uma ignorante da roça, mal sabia ler. Esse seria meu trunfo. Comecei a estudar em segredo os livros de medicina dele. Nas poucas horas de descanso que tinha, ou quando ele saía da fazenda, ia para o escritório e lia os tratados, os compêndios, os manual. Tinha aprendido a ler melhor do que ele imaginava, graças a Dona Eunice. Memorizava os nomes dos remédios, as fórmulas, os efeitos. Prestava atenção especial nos livros de toxicologia, aqueles que falavam de veneno, de dose letal, de sintoma de envenenamento. E comparava com tudo que minha avó Ritinha tinha me ensinado sobre as plantas perigosas. Logo que a primavera chegou, comecei a cultivar um pequeno jardim de erva nos fundos da casa. O doutor até gostou da ideia. Achava bonito ter erva aromática fresquinha para a cozinha. Mal sabia que entre o manjericão, a salsinha e o alecrim, eu plantava coisa muito mais perigosa. Num cantinho mais escondido, disfarçada entre outras plantas mais comuns, crescia a beladona, que minha avó tinha me ensinado a identificar. Dose certa cura, dose errada mata, ela dizia. Eu não queria matar, ainda não. Queria fazer ele sofrer primeiro, lentamente, do mesmo jeito que ele tinha feito comigo. Para ganhar mais liberdade na casa, comecei a construir uma imagem de submissão total. Fazia tudo o que ele mandava sem reclamar, antecipava os desejos dele, sorria quando ele chegava perto, mesmo que por dentro estivesse tremendo de nojo. Aos poucos, ele foi baixando a guarda. Deixava as chaves da despensa comigo, me permitia ir à cidade fazer compra sozinha, embora sempre com tempo marcado para voltar, até me deu acesso à pequena farmácia da casa, onde guardava os remédios mais básicos. Você aprendeu bem, Ceci, ele dizia com aquele tom paternalista que me dava ânsia. É quase civilizada agora. Enquanto isso, mantinha um diário escondido no forro do meu colchão.
Não era só para desabafar, era um registro calculado de tudo o que acontecia na casa. Data, hora, o que o doutor fazia, quem visitava, os remédios que ele tomava, os hábitos dele. Anotava cada detalhe que pudesse ser útil depois, cada ponto fraco que percebia. Se um dia conseguisse fugir, aquele diário seria minha prova. Se não conseguisse, bem, seria meu testemunho, mesmo que ninguém nunca lesse. O passo mais difícil foi ganhar acesso ao laboratório onde ele preparava os medicamentos. Era um cômodo sempre trancado, onde só ele entrava. Mas com o tempo, conforme fui me mostrando confiável, ele começou a me chamar para limpar o lugar. Sempre sob supervisão dele no começo, sempre com aviso de não tocar em nada. Depois, quando achou que eu já estava domada o suficiente, me dava a chave para limpar mesmo quando ele não estava. Foi meu primeiro grande avanço no plano. A execução da vingança começou de forma tão sutil que nem ele percebeu. Dividi em 3 fases bem planejadas que aconteceriam ao longo de meses, talvez anos. Não tinha pressa. 15 anos ele tinha me roubado. Podia esperar o tempo que fosse preciso para fazer justiça. A primeira fase era o envenenamento gradual. Comecei colocando dose mínima de extrato de beladona no café que ele tomava toda manhã. Tão pequena que não causava efeito imediato, mas ia se acumulando no organismo dele. A beladona tem atropina, substância que em pequena quantidade causa sintoma parecido com problema cardíaco, palpitação, vista embaçada, boca seca. Como ele já tinha certa idade, ninguém suspeitaria de nada além de problema natural do coração. Estudei a dosagem cientificamente, usando o conhecimento que tinha adquirido nos livros de toxicologia dele mesmo. Não queria matar, não ainda. Queria que ele adoecesse devagar, que perdesse o controle sobre o próprio corpo aos pouquinhos, do mesmo jeito que tinha me feito perder o controle sobre minha vida. Cada manhã, enquanto ele tomava o café envenenado, eu observava calada, com aquela cara de serva obediente que tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Por dentro, contava cada gole como uma pequena vitória. Com o tempo, comecei também a trocar os medicamentos dele. Ele sofria de pressão alta e tomava remédio diário que ele mesmo preparava. Aos poucos, fui diluindo os comprimidos, trocando por versão mais fraca, às vezes até por placebo, comprimido de farinha que parecia idêntico ao original. Quando ele reclamava que o remédio não estava fazendo efeito, eu sugeria, inocente: será que não é a idade, doutor? O corpo muda com o tempo, o senhor sempre diz. E ele concordava, achando que a ideia tinha vindo dele mesmo. A segunda fase do meu plano era mais sutil, mais psicológica. Enquanto o veneno ia enfraquecendo o corpo, eu precisava enfraquecer também a mente. Comecei a criar pequenos incidentes inexplicáveis pela casa. Mudava objeto de lugar quando ele não estava olhando. Uma caneta que ele tinha certeza que deixou na mesa aparecia na gaveta. Um livro que estava na estante surgia em cima da cama. Nada grande, nada óbvio. Só o suficiente para plantar a semente da dúvida. Durante a noite, quando ele dormia, eu andava pelo corredor fazendo pequeno ruído. Abria e fechava a porta distante, arrastava móvel levemente. Na manhã seguinte, quando ele perguntava se eu tinha ouvido algo, eu negava com cara de inocente. Deve ter sido o vento, doutor. Ou algum animal no telhado. Aos poucos, ele foi ficando mais desconfiado, mais nervoso. O sono, que já não era bom por causa da beladona, ficou ainda pior. O golpe mais ousado dessa fase foi plantar dúvidas sobre a fidelidade da esposa dele. Dona Elisa passava a maior parte do tempo em São Paulo, tratando dos nervos. Um dia, acidentalmente, deixei cair perto dele uma carta que eu mesma tinha escrito, imitando a letra dela, endereçada a um suposto amante. Ele encontrou, leu, ficou furioso. Confrontou a esposa quando ela voltou, causando uma briga terrível. Ela negou tudo, claro, porque era mentira. Mas a semente da desconfiança estava plantada. E marido que desconfia não tem paz.
Também comecei a deixar bilhete anônimo debaixo da porta do escritório dele. Coisa simples, escrita com letra diferente da minha. Eu sei o que você faz com as empregadas. Ou então, as famílias das meninas que você maltratou estão procurando você. Nada específico demais, nada que pudesse ser rastreado até mim. Só o suficiente para fazer ele olhar por cima do ombro, para tirar o sono dele, para fazer ele se sentir observado como eu me senti por tantos anos. A terceira e última fase foi a mais arriscada, mas também a mais satisfatória. Comecei a criar um dossiê contra ele, usando parte do próprio diário dele, aquele onde anotava as coisas que fazia comigo e com outras antes de mim. Descobri, lendo esses diários às escondidas, que eu não tinha sido a primeira. Houve outras moças, outras empregadas, que simplesmente desapareceram depois de um tempo. Algumas foram mandadas embora, outras tiveram acidente. Copiei página importante desse diário. Guardei como prova. Também criei evidência falsa, ligando ele à morte suspeita na fazenda. O tal Zé Pequeno que tinha tentado me ajudar a fugir anos atrás e acabou morto no rio. Usei o conhecimento de erva que tinha, junto com o que aprendi nos livros de medicina dele, para escrever relatório falso de autopsia, sugerindo envenenamento em vez de afogamento. Não importava se as evidências eram perfeitas ou não, só precisavam ser convincentes o suficiente para assustar ele. O momento crucial dessa fase aconteceu quando o doutor se candidatou a presidente da Associação Médica Regional. Era o auge da carreira dele, o reconhecimento que tanto buscava. Preparei um envelope com todo aquele material incriminador. Cópia das páginas do diário, os relatórios falsos, até foto que ele guardava da sessão de tratamento com outra moça antes de mim. Deixei o envelope em cima da mesa dele, aberto, como se alguém tivesse entrado, olhado o conteúdo e saído às pressas. Junto, um bilhete. Cópia desse material será entregue à polícia e aos jornais se você assumir a presidência da associação. O colapso dele foi mais rápido do que eu esperava. Anos de beladona no café já tinham enfraquecido o coração, causado sintomas que os médicos confundiam com problema cardíaco natural da idade. A paranoia crescente pelos fenômeno inexplicável na casa, a desconfiança da esposa, os bilhetes anônimos, tudo tinha minado a sanidade dele. Quando encontrou aquele envelope com as provas, foi o golpe final. Naquela noite, ele me confrontou. Entrou no meu quartinho como tinha feito tantas vezes antes, mas dessa vez não vinha para abusar. Vinha furioso, com o envelope na mão. Foi você, não foi? Todo esse tempo? Foi você. Não neguei. Pela primeira vez em 15 anos, olhei nos olhos dele sem baixar a cabeça, sem fingir submissão. Foi, respondi simplesmente. E tem mais cópia desse material espalhada por aí. Se algo acontecer comigo, todo mundo vai saber quem você realmente é. Ele avançou para cima de mim, mas não era mais o homem forte que tinha me aterrorizado por anos. Estava velho, fraco pelo veneno, tremendo de raiva e medo. Mesmo assim, conseguiu me arrastar até o laboratório dele. Vou acabar com você de uma vez, gritava enquanto misturava produto químico à toa, transtornado demais para pensar direito. Foi seu erro fatal. Na confusão, derrubou um frasco de éter perto do bico de Bunsen aceso. A explosão foi pequena, mas suficiente para incendiar as cortinas e parte da bancada. O fogo se espalhou rápido. Consegui me soltar e correr para fora, enquanto ele tentava em vão salvar seus preciosos documentos, suas anotações, as provas do seu trabalho. Quando a fumaça ficou densa demais, tentou sair também, mas caiu no meio do caminho. Talvez tenha sido o coração fraco pela bela dona, talvez o susto, talvez a fumaça tóxica dos produtos químicos queimando. Nunca vou saber com certeza. Só sei que quando os empregados conseguiram controlar o fogo, ele já estava morto. A morte dele foi registrada como ataque cardíaco, agravado pelo susto do incêndio no laboratório. Ninguém suspeitou de nada. Por que suspeitariam?
Ele era o médico respeitado, eu só a empregada ignorante que por acaso estava lá. O incêndio foi considerado acidente, material inflamável guardado perto do fogo. Ninguém nunca soube da Belladonna no café por anos. Ninguém nunca viu o dossiê que eu tinha preparado. Ninguém nunca ligou os pontos entre a morte dele e todas as vidas que ele tinha destruído. A surpresa maior veio depois, quando o testamento foi aberto. O doutor tinha me mencionado como fiel empregada de muitos anos e deixado uma pequena casa na periferia de Uberaba para mim, além de uma quantia em dinheiro que ele chamou de salário retido. Não era muito, migalha perto da fortuna que deixou para a esposa e parente, mas foi o suficiente para me dar um recomeço. Imagino que tenha sido remorso tardio, ou talvez medo que eu falasse depois da morte dele. Nunca vou saber. Assim, aos 30 anos, depois de 15 passado naquela prisão, finalmente consegui minha liberdade. Saí da fazenda levando só as roupas do corpo, o dinheiro da herança e os diários, tanto o meu quanto o dele. Deixei para trás o quartinho dos fundos, a cozinha onde passei tanto tempo, o laboratório meio queimado onde ele encontrou seu fim. Deixei para trás a menina de 15 anos que entrou naquela casa cheia de sonho. Ela tinha morrido muito tempo antes. A reação da comunidade foi mista quando souberam que o doutor tinha me deixado algo no testamento. Alguns acharam estranho, suspeitaram que pudesse haver algo mais na nossa relação. Outros acharam justo. Depois de tantos anos de serviço dedicado, diziam. Alguns até foram solidários, ofereceram ajuda para me estabelecer na nova casa, trabalho digno na cidade. Acho que no fundo muita gente suspeitava que o santo doutor não era tão santo assim, só não queriam admitir em voz alta. Quando fui arrumar as coisas dele, após o enterro, encontrei mais diário, mais anotação. Descobri que realmente não tinha sido a primeira. Houve muitas antes de mim. Algumas moças da fazenda que sumiram depois de um tempo trabalhando na Casa Grande. Algumas pacientes que foram tratadas no laboratório particular dele. Pelos registros dele mesmo, calculei pelo menos 12 vítimas ao longo dos anos. 12 vidas destruídas pela mesma mão que a sociedade aplaudia como benfeitora. Guardei esses diários comigo, única prova do monstro por trás do homem respeitado. Você acha que fui longe demais? Que deveria ter simplesmente fugido e denunciado ele às autoridades depois de conseguir escapar? Me diz aqui nos comentários o que você teria feito no meu lugar, depois de 15 anos presa, sabendo que suas denúncias provavelmente seriam ignoradas e que aquele homem continuaria destruindo outras vidas. É fácil julgar de longe, né? Mas quando você tá lá, quando é seu corpo, sua vida que foi roubada, muita gente me pergunta se me arrependo. Se carrego culpa, se sinto remorso por ter planejado metodicamente a destruição de um homem. A resposta sincera? Não, não me arrependo. Cada vez que lembro dos meus pais morrendo, achando que eu tinha abandonado eles, cada vez que acordo no meio da noite, ainda ouvindo a voz dele mandando em mim, cada cicatriz no meu corpo que me lembra das humilhação, tenho certeza que fiz o que precisava ser feito. Não era só por mim, era pelas que vieram antes e pelas que viriam depois se ele continuasse vivendo. Os primeiros dias de liberdade foram estranhos, quase assustadores. Depois de 15 anos sendo controlada, vigiada, tendo cada minuto do meu dia decidido por outra pessoa, de repente podia ir onde quisesse, fazer o que bem entendesse. Podia comer quando sentisse fome, não quando me mandassem. Podia dormir a noite toda, sem medo de ser acordada por mãos invasoras. Podia olhar nos olhos das pessoas sem baixar a cabeça. Era uma sensação tão estranha quanto maravilhosa. Me instalei na pequena casa que o testamento me deixou. Era simples, na periferia da cidade, mas para mim parecia um palácio, porque era minha. Pela primeira vez na vida adulta, tinha um teto que ninguém podia tirar de mim. 4 paredes onde podia me sentir segura. A primeira coisa que fiz foi trocar todas as fechaduras, colocar tranca extra por dentro. Mesmo sabendo que ele estava morto, o medo de ser invadida persistia. Acho que vem até hoje, tantos anos depois.
Com o dinheiro da herança, abri um pequeno comércio de planta medicinal e remédio natural. Usei o conhecimento que tinha herdado da minha família e aprendido ao longo dos anos. A mesma sabedoria que tinha usado para me vingar agora servia para curar, para ajudar. Irônico, não? As mesmas mãos que tinham envenenado pacientemente o café do doutor agora preparavam chá que aliviavam dor, baixavam febre, curavam problema de estômago. Como minha avó Ritinha dizia, toda planta tem seu lado de cura e seu lado de morte. Depende da intenção de quem prepara. O começo da minha liberdade foi quase tão difícil quanto o cativeiro. Parece estranho dizer isso, não é? Mas depois de 15 anos presa, o mundo lá fora virou um lugar assustador. Nos primeiros meses, não conseguia dormir na cama. Era macia demais comparada com o catre duro do quartinho dos fundos. Dormia no chão, em cima de uma esteira que eu mesma trancei, porque era o que meu corpo conhecia. Tinha medo de espaço aberto, de multidão, de barulho. Quando ia na feira da cidade, o coração disparava, a vista escurecia, parecia que ia desmaiar. Tanto tempo trancada naquela casa me fez esquecer como era viver no mundo. A casinha que herdei ficava num bairro simples na beirada de Uberaba. Era pequena, sala, cozinha, 2 quartos e um quintal. Mas para mim parecia um palácio, porque era meu. Porque tinha chave que só eu controlava. Porque podia entrar e sair quando quisesse. Troquei todas as fechaduras assim que me mudei. Coloquei tramela extra por dentro de cada porta. Mesmo sabendo que o doutor estava morto e enterrado, o medo de ser invadida no meio da noite persistia. Acho que nunca vai embora completamente, mesmo tantos anos depois. Logo que me estabeleci, decidi que precisava aprender algo novo, algo que me desse um ganha-pão digno e também preenchesse o vazio que ficou depois de toda aquela vingança meticulosa. A raiva tinha me mantido viva por tanto tempo que, quando acabou, fiquei sem saber o que fazer com o resto dos meus dias. Foi quando lembrei do sonho antigo de ser parteira, como minha avó Ritinha. Aos 32 anos, me matriculei num curso de enfermagem oferecido pelas freiras do hospital da cidade. Não foi fácil. Era a mais velha da turma, com menos estudo formal que as outras. Algumas professoras duvidavam que eu fosse capaz, olhavam torto para a empregada do Dr. Heitor querendo aprender medicina. Mas eu tinha 2 vantagens. O conhecimento prático de erva e remédio natural que vinha de geração em geração na minha família, e tudo que tinha aprendido nos livros do doutor durante aqueles anos de cativeiro. Enquanto as meninas mais novas decoravam nome de osso e músculo que nunca tinham visto, eu já tinha ajudado em parto, já tinha tratado ferida, já conhecia o corpo humano por experiência vivida. Foi durante esse tempo de estudo que conheci seu Romeu. Viúvo de meia-idade, filho caçula nascido de parteira, respeitava o conhecimento que eu tinha. Me cortejou do jeito antigo. Conversa na porta da igreja, visita em casa sempre acompanhada por alguma vizinha, presente simples como fruta do quintal dele ou um bolo que ele mesmo fazia, cozinhava bem o danado. Depois de tanto horror nas mãos do doutor, achei que nunca mais ia querer homem perto de mim. Mas seu Romeu era diferente. Gentil, paciente, nunca forçava nada. Nos casamos num cartório pequeno, sem festa. Era um casamento de companheirismo mais que de paixão, pelo menos da minha parte. Ele sabia dos meus traumas, mesmo sem conhecer os detalhes, e respeitava meus limites. Nunca entrava no quarto sem bater, nunca levantava a voz, nunca me tocava sem antes perguntar se podia. Foram 3 anos bons, tranquilos, que me ajudaram a reaprender que nem todo homem é monstro. Infelizmente, um problema no coração, de verdade, não causado por veneno como o do doutor, levou ele embora cedo demais. Fiquei viúva aos 36, mas pelo menos dessa vez pude me despedir direito. Não foi mais uma perda roubada como a dos meus pais. Depois da morte de seu Romeu, me dediquei completamente ao trabalho de parteira. Era o que sempre quis desde menina, e finalmente podia realizar esse sonho. Com o diploma de enfermeira e o conhecimento de erva medicinal, logo ganhei fama na região.
As mulheres me procuravam não só para parto, mas para todo tipo de problema. Cólica, infertilidade, menopausa precoce, até para conselhos sobre marido difícil. No início, atendia só na periferia da cidade, em casa de família pobre que não podia pagar médico. Com o tempo, até mulher rica começou a me chamar, escondido dos maridos que não gostavam que a esposa fosse atendida pela curandeira. O conhecimento que adquiri nos anos de cativeiro, tanto o que aprendi nos livros do doutor quanto o que aprendi na dor da própria pele, passou a servir para ajudar outras mulheres. Quando atendia alguém com marca suspeita no corpo, com olhar baixo de quem vive com medo, com história que não batia com os machucados, eu sabia reconhecer o sinal. Sabia fazer as perguntas certas, oferecer os recursos que tinha. "Foi ele, não foi?" perguntava baixinho enquanto examinava um braço quebrado que caiu da escada. E os olhos da mulher encontravam os meus, surpresa por alguém enxergar o que estava escondido. Algumas dessas mulheres eu conseguia ajudar diretamente. Arrumava lugar para elas ficarem por um tempo, ensinava como juntar dinheiro escondido do marido, dava conselho para sair daquela situação sem se colocar em perigo maior. Outras, eu só podia dar remédio para a dor e uma palavra de conforto. Mas sempre deixava a porta aberta, sempre dizia que estariam segura comigo quando decidissem que era hora de mudar de vida. Algumas voltavam. Algumas não voltavam nunca mais. Para algumas, eu era a última pessoa que conversava com elas nessa vida. Algumas vezes, meu testemunho sigiloso ajudou em caso contra homem poderoso da região. Nunca na frente do tribunal, ninguém ia dar valor à palavra de uma ex-empregada. Mas orientava delegado honesto, juiz de confiança, advogado que realmente acreditava em justiça. "Veja isso", sugeria discretamente. "Pergunte aquilo. Procure tal tipo de prova." Minha experiência com o Dr. Heitor, por mais dolorosa que tivesse sido, me deu um conhecimento profundo de como predadores agem, como escondem seu rastro, como manipulam vítima e sociedade ao mesmo tempo. O que aprendi na dor, usei para tentar salvar outras. Outra forma de ajudar a comunidade era com minhas ervas. O quintal da minha casa virou um verdadeiro laboratório natural. Cultivava de tudo, desde as mais comuns como hortelã e erva cidreira, até as mais raras, que só achava no cerrado e trazia para plantar. Fazia remédio, chá, xarope, pomada e distribuía para quem não podia comprar na farmácia. As mesmas plantas que um dia usei para me vingar, agora serviam para aliviar sofrimento, especialmente de mulher e criança pobre que não tinham acesso a médico. Levou quase 20 anos até eu ter coragem de voltar à região onde nasci, onde meus pais tinham sido enterrados. Era 1985. Eu já tinha 50 anos nas costas, uma vida inteira passada desde a menina de 15 que saiu de lá cheia de esperança. Consegui encontrar os túmulos deles num cemitériozinho abandonado perto da fazenda onde crescemos. 2 cruzes de madeira simples, já apodrecendo, quase sem nome para ler. Ajoelhei ali e chorei como não chorava desde menina. "Me perdoem", falei para os 2, mesmo sabendo que era só a terra que me ouvia. "Me perdoem por não ter voltado antes, por não ter conseguido explicar a verdade, por vocês terem morrido achando que abandonei vocês." O vento no cerrado foi a única resposta, mas acho que foi suficiente. Limpei os túmulos, plantei flor simples que sei que mamãe gostava e prometi voltar mais vezes. Cumpri a promessa. Ia todo ano, na data que imaginava ser o aniversário deles. Nem isso eu sabia ao certo. Nessa mesma viagem, descobri que minha irmã caçula, Zefa, ainda estava viva. Morava numa cidade pequena ali perto, casada, com filho já criado. O reencontro foi doloroso e doce ao mesmo tempo. Ela não me reconheceu no começo. Eu era uma estranha, uma mulher de meia idade, com o rosto marcado que dizia ser a irmã desaparecida há décadas. "Cessi fugiu com um mascate quando era moça", ela disse desconfiada. "Abandonou a família, nunca mais deu notícia. Nem no enterro dos pais apareceu." Mostrei a ela o terço de madeira que mamãe tinha me dado no último dia, a única coisa que o doutor não tinha conseguido tirar de mim.
Mostrei uma pequena cicatriz no joelho que tínhamos igual de quando caímos juntas do mesmo pé de goiaba quando criança. E então contei toda a história. O cativeiro, os abusos, a mentira espalhada pelo doutor, a vingança anos depois. Ela chorou, me abraçou, pediu perdão por ter acreditado na história do mascate. Mas como a gente ia saber? Soluçou nos meus braços. Era a palavra do doutor contra o nada. Você sumiu, não tinha como provar diferente. Nos anos seguintes, reconstruí aos poucos o vínculo com Zefa e sua família. Conheci meu sobrinho, depois os filhos deles. Era estranho olhar para essa família grande e pensar que eu podia ter tido meus próprios filhos, minha própria descendência, se o doutor não tivesse destruído essa possibilidade. O aborto forçado que ele fez tinha deixado sequela. Nunca mais pude engravidar. Mas, de certa forma, todas as mulheres que ajudei ao longo dos anos, todas as crianças que trouxe ao mundo como parteira, eram um pouco minhas também. O confronto mais difícil veio anos depois da morte do doutor, quando Dona Elisa, a viúva dele, me procurou na minha casa em Uberaba. Já era uma senhora de idade, toda de preto como sempre, com aquele jeito frágil que escondia uma força interior que só agora eu conseguia enxergar. Veio sozinha, sem avisar. Quando abri a porta e a vi parada ali, meu primeiro instinto foi bater a porta na cara dela. Mas algo no olhar dela me fez reconsiderar. Eu sempre soube, ela disse assim que sentou na minha sala, sem nem esperar que eu oferecesse café. Sempre soube o que ele fazia com você, com as outras antes. Sabia e me calei. Vim pedir perdão, mesmo sabendo que não mereço. Fiquei sem palavras por um tempo, o ódio e a pena se misturando dentro de mim. Ela continuou. Não era só os nervos que me levavam tanto tempo a São Paulo. Era medo. Medo dele, do que ele podia fazer comigo também. Então fugia, me escondia, fingia não ver. E deixava outras sofrerem no meu lugar. Não perdoei ela naquele dia. Nem sei se algum dia perdoei completamente. Mas entendi. Entendi que ela também era vítima à sua maneira, presa numa gaiola diferente da minha, mas ainda assim uma gaiola. A senhora sabia como ele morreu de verdade? Perguntei depois de um longo silêncio. Ela baixou os olhos. Desconfiava. Os sintomas antes do incêndio não eram só de coração. E você sempre soube de planta, desde menina. Ficamos em silêncio de novo. Não vou contar para ninguém, ela finalmente disse. Ele mereceu o fim que teve. Também não contei para ninguém a verdade sobre a morte do doutor. Não por medo. Acho que depois de tanto tempo ninguém ia se importar muito, visto o que ele tinha feito. Mas porque não queria ser definida por essa história, por essa vingança. Queria ser conhecida pelo bem que fazia, não pelo mal que tinha sido obrigada a fazer. A única exceção é essa gravação que vocês estão ouvindo agora, porque acho que a verdade precisa existir em algum lugar, mesmo que só depois que eu não estiver mais aqui. Ao longo dos anos, fui acumulando uma sabedoria difícil, conquistada na dor, que agora posso passar adiante. Uma das coisas que mais repito para as mulheres que me procuram é que o relógio da justiça às vezes atrasa, mas nunca para de funcionar. Pode demorar. No meu caso, foram 15 longos anos. Mas chega. Às vezes pela mão da lei, às vezes pela mão do destino, às vezes pela nossa própria mão. Mas chega. Também falo muito sobre como nossa sociedade ensina a mulher a se calarem. Desde pequena, aprendi que menina não responde, não questiona, não reclama. Esse silêncio forçado é a maior arma dos abusadores. Sabem que não vamos gritar, que não vamos denunciar, que vamos engolir o choro e seguir em frente. Por isso insisto tanto para as mães ensinarem suas filhas a falar, a denunciar, a não aceitar o inaceitável. E para os pais ensinarem seus filhos homens a respeitar mulher como gente, não como propriedade. Uma das lições mais importantes que aprendi e sempre passo adiante é a necessidade de independência financeira. Sem dinheiro próprio, sem forma de se sustentar, a mulher fica presa mesmo sem corrente. Quantas conheço que aguentam abuso porque não tem como sustentar os filhos sozinha?
Quantas que voltam para o agressor porque não tem para onde ir? Por isso sempre incentivei as mulheres que atendo a aprender um ofício, guardar um dinheirinho escondido, ter seu próprio teto nem que seja um quartinho alugado. A liberdade começa pela independência. Também ensino a reconhecer os primeiros sinais de abuso, aqueles que a gente costuma ignorar no começo do relacionamento. O ciúme que parece cuidado, o controle que se disfarça de preocupação, a raiva repentina seguida de arrependimento exagerado. Se eu tivesse reconhecido esse sinal no Dr. Heitor lá no começo, talvez tivesse conseguido alertar meus pais antes de ser tarde demais. Agora, pelo menos, posso alertar outras. E, acima de tudo, nunca mais permiti que ninguém controlasse minha vida. Depois do doutor, depois de todo o inferno que passei, jurei que minhas decisões seriam sempre minhas. É por isso que nunca mais casei depois que seu Romeu morreu, mesmo tendo pretendente. É por isso que sempre morei sozinha, mesmo quando a idade avançou e as sobrinhas insistiram para eu ir morar com elas. Prefiro morrer sozinha na minha casa do que viver acompanhada na casa dos outros, sempre respondi. Liberdade, uma vez conquistada a tanto custo, não se entrega de novo por nada nesse mundo. Hoje, com 90 anos nas costas, levo uma vida simples, mas digna. Acordo cedo, como sempre fiz. Cuido das minhas plantas no quintal, que agora parece maior, porque minhas pernas já não me levam tão longe quanto antes. Ainda faço remédio de erva, embora em menor quantidade. Recebo visita de ex-paciente, de mulher que ajudei ao longo dos anos, de criança que trouxe ao mundo e que agora vem com seus próprios filhos e até neto me mostrar. A comunidade me respeita como Dona Ceci das Ervas, a parteira que nunca negou ajuda a ninguém, a mulher que conhece o segredo das plantas. Poucos sabem da minha história completa, só algumas mulheres de confiança, algumas que passaram por situação parecida e precisavam ouvir que era possível sobreviver, recomeçar. Para elas, conto parte do que vivi, o suficiente para dar esperança sem revelar a parte mais sombria da vingança. Mantenho um caderninho onde registro história de outras mulheres que conheci ao longo da vida. Não com o nome verdadeiro, claro, mas com os fatos, o sofrimento e principalmente as vitórias delas sobre situação difícil. É um registro que pretendo deixar para alguma sobrinha neta quando eu partir, para que esse conhecimento não se perca, para que outras saibam que não estão sozinhas em suas lutas. Me considero satisfeita por ter vivido o suficiente para ver algumas mudanças na sociedade, mesmo que ainda insuficiente. Quando era moça, a palavra de uma mulher não valia nada contra a de um homem. Hoje, pelo menos em teoria, a lei reconhece crime que antes eram problema de família. Quando era jovem, mulher abusada era desqualificada. Tinha pedido por isso. Hoje, começa a haver mais compreensão que a culpa nunca é da vítima. É pouco, é lento, mas é algum progresso. Fico feliz por ter contribuído, mesmo que só com meu pequeno grão de areia, para essa mudança. Eu sou Iracema Floripes dos Santos, e essa foi a história da minha vida. Uma história de horror, sim, mas também de sobrevivência e justiça à minha maneira. Se você quer ouvir mais histórias como a minha, histórias de mulheres que enfrentaram o inferno, mas saíram dele mais fortes, se inscreva aqui no canal Vovós do Brasil. Porque a sabedoria não vem dos livros, minha filha, vem das cicatrizes que a vida deixa. E nós, velhas que somos, temos muito ainda para contar. Tem homem por aí que pensa que pode ser dono da vida de uma mulher. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que ninguém pode possuir aquilo que não consegue quebrar. E quebraram, mas não conseguiram possuir. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos de mulheres guerreiras como eu, clique nos quadradinhos que estão passando na tela agora. São histórias reais de vovós brasileiras que enfrentaram tudo quanto é tipo de dificuldade, mas saíram do outro lado mais forte. Cada clique nos ajuda a seguir contando essas histórias que precisam ser ouvidas antes que o tempo leve embora com a gente.